Nossa igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina. Olá, Deus abençoe você. Estamos começando mais um programa Nossa Igreja. É uma alegria poder mais uma vez estar aqui com você, esse programa que é da Diocese de São João da Boa Vista, que quer falar da igreja, que quer partilhar das alegrias, das grandes bênçãos, dos frutos da nossa vida de igreja, de sermos igreja, da nossa igreja. E nós sempre começamos o programa Nossa Igreja vivendo um pouquinho desse momento de fé, dessa nossa experiência de fé. E para que isso possa acontecer, vamos viver o nosso momento de oração, para que tudo que nós façamos seja vivendo a graça de Deus entre nós, seja vivendo o amor de Deus entre nós como irmãos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E é como irmãos, iniciando esse nosso momento, esse nosso programa com a oração, sendo igreja com a nossa igreja, que neste programa, no dia de hoje, nós queremos falar sobre comunicação, que é a nossa preocupação maior. Nós queremos aqui ser esse canal de comunicação, porque nós estamos próximos aqui, vivendo o Dia das Comunicações, o Dia Mundial das Comunicações, o 50º dia, para ser mais exato, que foi pensado pela Igreja, mais precisamente pelo Papa Paulo VI, como um dia especial para falar da comunicação, o dia da Ascensão, o dia que nós celebramos a Ascensão, para falar para as comunicações sociais, para falar sobre a mensagem, sobre uma mensagem especial para todos aqueles que trabalham com as comunicações sociais, para falar sobre a importância de dar uma mensagem cristã, de direcionar uma visão cristã, os valores cristão para todos aqueles que trabalham com a comunicação social. E pensando neste sentido, neste ano a mensagem fala sobre as fake news. Papa Francisco nos fala sobre as fake news, as notícias falsas, as falsas notícias, né? E nós vamos conhecer um pouquinho sobre isso, mas antes vamos conhecer um pouquinho sobre a vida de Paulo VI, do Papa Paulo VI, que foi quem instituiu esse dia especial das comunicações sociais e que sempre esteve preocupado com a importância de comunicar-se bem na vida da igreja. Paulo VI, o primeiro Papa da grande mídia, o primeiro a viajar de avião para outros continentes, a pregar para as multidões usando todas as tecnologias possíveis em sua época. O primeiro Papa a discursar nas Nações Unidas. O primeiro Papa a sofrer um atentado terrorista transmitido ao vivo pela televisão. Giovanni Battista Montini nasceu em Concesio, pequena cidade no norte da Itália. O gosto pela imprensa começa logo na infância, porque o pai, Giorgio, famoso advogado daquela região, é também o dono de um jornal, Il Cittadino di Brescia. Quando sua vocação sacerdotal desperta, o jovem Montini se vê numa Itália em dificuldades. A fome, o fascismo e a guerra são os principais problemas do seu tempo de estudante. O futuro Papa usa a imprensa para denunciar estes males, comanda jornais estudantis e sofre perseguições políticas. O espírito de luta de Montini se torna conhecido no Vaticano e ele passa a ser secretário pessoal do Papa Pio XII. Em plena guerra, Montini institui o Escritório de Informações da Santa Sé. O serviço se encarrega de receber e de enviar cartas e mensagens de sobreviventes da guerra que procuram seus parentes. Mais de 1 milhão dessas cartas são lidas na Rádio Vaticana durante 6 anos, em mais de 12 mil horas de transmissão.
tudo por ideia de Paulo VI, nome que adotaria quando eleito Papa em junho de 63. O Papa Paulo VI sempre teve uma relação apaixonada com o mundo das comunicações. Isso não se restringiu ao exemplo do pai, também jornalista, e nem à sua própria atuação como repórter na época dos jornais do Grêmio Estudantil. A imprensa acabou saindo ganhando e muito no seu pontificado. Ele idealizou a expansão da TV Vaticana via satélite e também instituiu o Dia Mundial das Comunicações. É em 1967 que Paulo VI institui o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Seu discurso assusta os mais tradicionalistas. Ele afirma que a expansão das comunicações faz parte dos desígnios de Deus, que quer abrir a inteligência humana às mais novas tecnologias. Paulo VI quer uma igreja que evangelize no rádio, na TV, nos jornais, no teatro e no cinema, e ainda deixa clara a sua certeza de que novas tecnologias surgirão e incentiva seu uso futuro na propagação da fé. Roma, 6 de maio de 2014. O Papa Francisco profere a beatificação de Paulo VI. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. O primeiro Papa da grande mídia agora está a um passo da canonização, que pode acontecer ainda em 2018. Olha que bonito nós conhecermos um pouco mais, eu mesmo pessoalmente não sabia alguns detalhes, percebemos a preocupação do Papa Paulo VI em estar bem atualizado, até ser criticado e questionado por isso, e a igreja estar antenada, né? Nós podemos dizer hoje, né? Antenada, atenta o tempo todo, para que a mensagem fosse anunciada, como dizia Jesus, em cima dos telhados. Quer dizer, os meios de comunicação vão surgindo e a igreja, em muitas épocas, em muitos momentos, ela foi pioneira de muitos meios de comunicação. Nós sabemos isso até no Brasil, no rádio, em tantos meios de comunicação a igreja foi pioneira. Hoje, a igreja precisa continuar sendo atenta, estar atenta. E quem é a igreja? O nosso programa fala exatamente disso. Nós somos igreja. É da nossa igreja que nós estamos falando. Você que é batizado, eu como padre, todos nós somos igreja. E onde nós estivermos, nós podemos ser sinais da presença de Deus e da evangelização. Você com o seu celular, hoje com a comunicação tão rápida como ela acontece, nós continuamos exercendo nosso meio de comunicação, nossa evangelização por todos os caminhos, por todos os meios de comunicação. Atualiza-se a comunicação, hoje cada vez de forma mais rápida pelos caminhos da internet, pelos aplicativos, pelos diversos meios que vão surgindo, atualiza-se também a nossa capacidade, as nossas oportunidades de evangelização. É assim que a gente cresce, é assim que a igreja cresce, é assim que a igreja caminha. E é dessa forma, para que a gente possa conhecer um pouco mais, que daqui a pouquinho, no próximo bloco do nosso programa, nós vamos conhecer, através de uma entrevista com o professor Marco Moraes, um especialista nessa área, um pouquinho mais sobre este assunto que nós estamos trabalhando hoje, no Dia Mundial das Comunicações, sobre o assunto que o Papa abordou na sua carta, na sua mensagem para os comunicadores, que são as fake news, as notícias falsas. Como a gente pode entender, conhecer, como a gente pode identificar, quais os cuidados que a gente pode tomar e como a gente pode ser mensageiros, anunciadores da paz, um jornalismo de paz, um cuidado com a paz. Daqui a pouquinho a gente volta. Nossa igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina. Está planejando seu evento e não sabe por onde começar? Que tal consultar a Telão e Companhia? Oferecemos os melhores preços em som, iluminação, telão, TVs, box truss, palco, filmagem e transmissão. Serviços especializados para sua festa e eventos é com a Telão e Companhia. Contate-nos.
Olá, estamos de volta com o programa Nossa Igreja. Uma alegria estarmos juntos celebrando a presença de Deus que acontece quando nós nos reunimos, quando falamos de paz, quando vivemos o Evangelho. Estamos aqui para falar hoje das comunicações, porque estamos próximos aí vivendo o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Nesse Dia Mundial, a Igreja já há muitos anos, é o 52º já, a Igreja celebra neste dia e dá uma mensagem. O Papa envia uma mensagem para os comunicadores, uma mensagem para toda a Igreja falando sobre as comunicações. Esse ano a mensagem, a verdade vos libertará, falando sobre as fake news, as chamadas fake news, né? Notícias falsas e um jornalismo de paz. E antes de nós falarmos um pouquinho e conhecermos um pouco mais sobre essa mensagem do Papa, que vai nos falar sobre a importância de tomarmos cuidado, de pensarmos melhor sobre isso, vamos conhecer um pouco sobre o que aqueles que conhecem esta área e trabalham de forma técnica, estudam a área da comunicação, estudam o jornalismo, nos falam. Então fizemos uma entrevista, a nossa equipe preparou, o Zara preparou para nós uma entrevista com o Marco Moraes, professor nesta área de comunicação, especialista em assessoria de imprensa, que vai poder falar um pouquinho para nós sobre isso. Vamos ver? Fake news e jornalismo de paz. Este é o tema escolhido pela Igreja para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, comemorado em 13 de maio. No ano passado, uma pesquisa da USP apontou que 12 milhões de brasileiros já compartilharam notícias mentirosas de forma consciente. Esse fenômeno das fake news é algo recente que ganhou muita força com as redes sociais. Surgiram até sites especializados para desmentir essas informações falsas que circulam pela rede. Por isso, hoje aqui na produtora nós vamos fazer um teste. Vamos pesquisar as principais notícias falsas que circularam pela rede nos últimos meses. Não demora muito para encontrarmos 3 casos recentes. O primeiro deles diz respeito ao Papa Francisco. Uma notícia falsa surgida na Itália ganhou espaço no mundo todo. Nela, o Papa dizia que é melhor ser ateu a ser um cristão hipócrita. Mentira. Mesmo com o desmentido da assessoria do Papa, muita gente continua compartilhando essa falsa informação. Em março, logo após o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, outro caso de fake news. Uma postagem em rede social apontava Marielle como namorada de um conhecido traficante do Rio de Janeiro. Mentira. A família de Marielle está processando internautas que espalharam o boato. Mas existem fake news que abusam da crueldade. Meses atrás, internautas lançaram nas redes sociais e em aplicativos de mensagem a falsa notícia da queda de um avião lotado. Esse avião caiu a 100 quilômetros de São Félix do Xingu, teve uma explosão no ar. E, aliás, foi até visto o avião, né, antes um pouco do estouro, né, dessa forte explosão que deu. A base aérea da Aeronáutica em Belém já emitiu um alerta e está enviando uma equipe em caráter de urgência. Mais uma vez, mentira. O professor de jornalismo Marco Antônio Moraes é especialista em comunicação midiática e mestrando em moral e ética na comunicação. Para ele, a difusão das fake news é um fator de risco para o jornalismo moderno. A gente que trabalha com isso tem que reagir de alguma forma, né? De que forma eu acho que a gente pode reagir? Instigando na população ou no público o perigo que representa as tais fake news ou as notícias falsas, né? Em que acreditar ou não. Tomar cuidado, né? Eu acho que a base principal é essa, né? Qual é a fonte da informação que você está consumindo, né? Para depois você replicar isso adiante. O professor faz um alerta. O anonimato não é garantido na internet, nem mesmo para aqueles que usam perfis falsos. Não existe anonimato em rede social, internet. Isso já caiu por terra, né? Todo mundo é facilmente identificado. Cada computador tem o seu IP, que é o seu RG, né? A sua identidade.
Se você sofrer um processo qualquer por alguma coisa que um perfil fake seu produziu e que prejudicou alguém, fatalmente a justiça vai chegar até você. E segundo, às vezes a pessoa tem a falsa impressão que mesmo ela se identificando, estando atrás da tela de um computador, no conforto da sua casa, ela pode dizer o que quiser, que ela não vai ser atingida. Não é assim. Eu sei de muitos casos de pessoas que ofenderam terceiros, que produziram fake news em rede social, que estão respondendo na justiça. E muita gente está respondendo hoje por comentários, né, que fizeram há 1 ano atrás, 2 anos, nem se lembravam mais daquilo, mas estão sendo acionadas. Para Marco Moraes, existem até jornalistas atuando na disseminação de boatos. Eu acredito que há jornalistas, há profissionais de comunicação que também se prestam a esse tipo de trabalho para ganhar dinheiro, né? Para ganhar dinheiro, para produzir. Alguém está ganhando alguma coisa com a notícia falsa. Visibilidade na rede Visibilidade, social. Ou então está prejudicando alguém e com isso a pessoa está ganhando alguma coisa ou está ganhando muito dinheiro mesmo. Eu acho que tem profissionais, infelizmente, maus profissionais, que realmente constroem essas informações falsas, muito bem construídas e acabam enganando muita gente. Fico muito triste com isso, eu preferia que isso não acontecesse. Mais uma vez a gente pede, né? A gente chama a atenção para o cuidado do que as pessoas estão consumindo como informação e do que as pessoas agora, por conta da internet, estão produzindo como informação, como comentário, seja lá o que for. Cuidado com o que você recebe, cuidado com o que você manda, porque isso é muito perigoso. Isso é comunicação social e a comunicação é muito séria. Marco também tem estudado sobre as recentes fake news que circulam na rede. No caso do Papa, né? Você imagina o trabalho que teve e ainda está tendo a assessoria do Papa em ter que desmentir uma notícia absurda dessa. Como é que o Papa, né, um representante de uma das principais religiões do mundo, vai dizer que é melhor a pessoa ser ateu, enfim, não acreditar em Deus e tal, quer dizer. E tem gente que compra essa ideia, é isso que eu estava dizendo agora há pouco. Presta atenção, primeiro, no que está sendo anunciado e depois na fonte dessa informação, né? Porque quem passa esse fake news para frente também é responsabilizado depois, né? No caso da Marielle, teve até um deputado que se enrolou com essa história, porque ele replicou esse fake news, depois pediu desculpa, ficou pior ainda, e uma desembargadora comprou esse fake news, essa notícia falsa sobre a vereadora e passou adiante. Quer dizer, você percebe que é muito louco, mesmo pessoas esclarecidas estão fazendo muita besteira na internet. Responsabilidade. Este é o limite da liberdade de expressão, segundo o professor Marco Antônio Moraes. Se cabe aqui uma recomendação, enquanto profissionais de comunicação, que é o seu caso, que é o meu, que é o nosso caso aqui, para que as pessoas tomem cuidado com fake news e com aquilo que elas produzem enquanto conteúdo, porque todo mundo é responsável por isso. E respeitem as pessoas. Eu acho que a internet, a informação, a comunicação social, ela existe para socializar. Você tem o seu direito de expressar, óbvio que tem, só que em cima de fatos verídicos, não em cima de fakes. Fake todo mundo produz a todo momento, só que em algum momento esse todo mundo vai ter que responder por isso. É bom nós aproveitarmos esse conhecimento, estarmos atentos no que nos foi falado, de olharmos bem, de avaliarmos bem, de pesquisarmos bem, de irmos com cuidado, não agirmos pela emoção de um primeiro momento quando a gente vê uma notícia. Isso também o Papa nos fala na sua mensagem, de avaliarmos com a verdade nos liberta, termos os critérios da verdade, o cuidado com as notícias que a gente ouve, nem porque elas vêm às vezes revestidas de um contexto aparentemente verdadeiro, de palavras que nos convencem, elas são verdadeiras de fato. Também ele nos diz que o critério primeiro da verdade é Jesus. Ele é a verdade, né? A verdade que nos liberta, o caminho, a verdade e a vida. Então, a espiritualidade que nos ajuda. E nós também precisamos pensar, né? Hoje em dia, uma das coisas que a gente precisa pensar é que como as notícias são muito ágeis, e o Papa fala sobre isso na sua mensagem, hoje é tudo muito ágil, muito rápido. A gente às vezes vai pela avidez da notícia, pela pressa das coisas, pela emoção do momento. Esses dias pregando sobre isso, falando sobre isso, eu falava desse risco da emoção. Antigamente, nós até usávamos a expressão, que isso já denuncia a idade da gente, a gente falava de cair a ficha.
Então, para cair a ficha, até cair a ficha, a gente pensava, a gente refletia, às vezes passava aquele nervosismo, né? Quando se usava um telefone com ficha, né? Era muito tempo, a gente refletia melhor. Hoje, como é muito rápida a notícia, muito rápida a nossa resposta, às vezes não dá tempo de refletir. E você responde sem pensar, sem refletir, sem purificar o sentimento, o pensamento, sem ver se é verdade ou não o que foi dito, o que foi falado, sem avaliar com calma. Eu mesmo já revendo algumas coisas que eu respondi e nem foi pelo Zap ou pelo Face, às vezes foi até por um e-mail que dá tempo de você pensar melhor. Você fala, peraí, parece que era isso mesmo que era para ser dito? Então a gente precisa pensar com muita calma. O Papa nos pede isso e propõe um jornalismo de paz, que não é para falar só das coisas boas, porque a notícia, o que é verdade, precisa ser dito, mas que procure avaliar todas as coisas e promover a paz em todas as circunstâncias. E é pensando sobre isso também que no próximo bloco nós vamos ouvir a mensagem do nosso bispo. Dentro dessa direção, também faremos a oração própria que o Papa Francisco fez, baseado, fundamentado naquele que tem o seu nome também, onde ele se inspirou, que é em São Francisco, na oração de São Francisco de Assis. Então daqui a pouquinho você não pode perder esse momento especial no nosso programa, Nossa Igreja. Já Nossa Igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina. Está planejando seu evento e não sabe por onde começar? Que tal consultar a Telão e Companhia? Oferecemos os melhores preços em som, iluminação, telão, TVs, box truss, palco, filmagem e transmissão. Serviços especializados para sua festa e eventos é com a Telão e Companhia. Contate-nos. Olá, estamos de volta com o programa Nossa Igreja, já estamos chegando neste momento, já o nosso último bloco. E, como você sabe, nesse momento nós sempre ouvimos falar a mensagem do nosso bispo Dom Vilar. Um presente para nós. Neste programa nós estamos refletindo sobre a comunicação na igreja, sobre a mensagem do Papa Francisco para o 52º dia das comunicações sociais. E vamos ouvir agora a mensagem dessa semana do nosso bispo Dom Vilar. Finalmente, o Evangelho aponta que devemos anunciar a todos os povos a boa nova da salvação. Esta mensagem que a Ascensão nos mostra é que a Igreja continua esta missão de Jesus e os sinais de expulsar os demônios, falar novas línguas, resistir ao veneno das serpentes e depois curar doentes impondo-lhes as mãos. Os discípulos partem para o encontro do mundo e concretiza assim esta missão de Jesus, pregando por toda parte. Esta é a ação missionária da Igreja e o Senhor vai confirmando os seus discípulos nesta missão pelas palavras e pelos sinais. A Ascensão, portanto, não interrompe a presença de Jesus. Continua Jesus presente nos seus discípulos na Igreja. Agora, com a ação do Espírito Santo em Pentecostes, tudo isso vai se multiplicar naqueles que creem. E também este domingo é o 52º Dia Mundial das Comunicações Sociais, porque a Ascensão é a comunicação do céu com a terra. É o Dia das Comunicações, mostra que a missão continua conosco na Igreja. E o tema que o Papa propõe, fake news e jornalismo da paz, mostra a importância da verdade que nos tornará livres, como o João capítulo 8, versículo 32, que o fenômeno da mentira nos nossos dias mostra manipulação, engano, falsidade. Por isso a importância da verdade
na nossa comunicação. A verdade que nos torna livres, que nos revela que somos realmente filhos de Deus. Deus os abençoe, caros amigos e amigas que acompanham esta mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria termos sempre a participação de Dom Vilar conosco, seu apoio como nosso bispo. É assim que acontece a nossa igreja, assim que somos nossa igreja. A igreja acontece com a sua participação, com a minha participação, bispo, leigos, padres unidos. E o programa Nossa Igreja também acontece assim, com a participação de todos nós. Você pode participar conosco, sugerindo temas, dando seu testemunho, fazendo seus pedidos aqui, enviando para nós sugestões. Nós temos esse momento de oração daqui a pouquinho, em que colocamos todas as intenções também que nos enviam. É só enviar para nós. Está aparecendo aí no GC os pedidos de oração que você pode enviar, os caminhos que você pode entrar em contato conosco, tá bom? A gente agradece sempre a sua participação. Assim que se faz o programa Nossa Igreja. Nossa Igreja, somos nós, todos juntos, fazendo a igreja acontecer, sendo igreja. E para terminar esse nosso programa, nós queremos fazer de um modo especial hoje, com a oração que o Papa Francisco compôs a partir da oração pela paz de São Francisco de Assis, tão conhecida por nós. Ele compôs essa oração própria para esse dia mundial de oração, esse dia mundial pelas comunicações sociais. O Papa Francisco reza assim e com ele nós rezamos. Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz. Fazei-nos reconhecer o mal que se insinua em uma comunicação que não cria comunhão. Tornai-nos capazes de tirar o veneno dos nossos juízos. Ajudai-nos a falar dos outros como de irmãos e irmãs. Vós sois fiel e digno de confiança. Fazei que as nossas palavras sejam sementes de bem para o mundo. Onde houver rumor, fazei que pratiquemos a escuta. Onde houver confusão, fazei que inspiremos harmonia. Onde houver ambiguidade, fazei que levemos clareza. Onde houver exclusão, fazei que levemos partilha. Onde houver sensacionalismo, fazei que usemos sobriedade. Onde houver superficialidade, fazei que ponhamos interrogativos verdadeiros. Onde houver preconceitos, fazei que despertemos confiança. Onde houver agressividade, fazei que levemos respeito. Onde houver falsidade, fazei que levemos verdade. Amém. Eu desejo que a verdade nos liberte e que a paz seja a notícia que nós cada vez mais possamos compartilhar e promover. Que Deus abençoe você, sua família, cada vez mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo Nossa Igreja. Nossa Igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina.